Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente, então, saudar a Neuza, dizer que é uma honra ter você aqui, Neuza. Primeiro por ser mulher, né? E essa representatividade talvez esteja em falta nessa casa e em muitos locais que eu acho que a presença feminina é importantíssima. Então, parabéns e um ótimo trabalho aí nessa casa. Seja bem-vindo. Saudar a todos aqui presentes. Quero começar comentando sobre a questão da ponte, né? Primeiramente aqui da Barra do Erval Novo, onde há poucos dias, inclusive, estive lá conversando com alguns moradores, fiz um vídeo, postamos, imaginava até que já teria sido feito, mas infelizmente hoje os moradores me ligaram e pediram para mim comentar e pedir novamente ao executivo que o mais breve possível possa ser feita essa ponte, porque a gente sabe muito bem que ali os moradores ocupam os dois lados dos rios nas produções, nas plantações, e que eles necessitam muito para poder passar com o seu equipamento. Além da reconstrução da ponte, que ela seja alargada por motivo dos equipamentos. Então, estou reafirmando e pedindo novamente esse trabalho. Também estive visitando o bairro Heitmann na semana retrasada, em relação à parada de ônibus para as crianças que estão indo no colégio. E aqui eu gostaria de dizer que é triste. 2019, 2020, aí, o atual prefeito, como vereador, fez 2 pedidos, né, ao prefeito na época, para que fosse colocada uma parada de ônibus. Hoje nós passamos um ano e meio e está lá ainda, as próprias crianças indo para o colégio e esperando o ônibus na chuva, no sol, no vento, nas intempéries. São mais ou menos 15 crianças. Já outros vereadores, o vereador Luiz da Silva já fez esse pedido aqui nessa casa, os moradores lá já relataram que já foi pedido para outros vereadores da situação, que relataram a eles que o prefeito tinha dito para eles que eles colocariam as paradas de ônibus, como já foi dito aqui nessa casa pelo secretário atual de Educação, inclusive, que eles colocariam aquelas paradas de ônibus que estão na avenida, tirariam de lá e colocariam ali. Essas paradas de ônibus que estão na avenida hoje, meu pessoal, são paradas de ônibus que são para 4 ou 5 pessoas, abertas. E aqui foi comentado nessa casa que seriam colocadas em alguns locais para as crianças esperarem o ônibus. E isso já faz uns 3 ou 4 meses. Nem essas foram tiradas e não foram colocadas. Então eu espero, assim, realmente que a administração faça essas paradas de ônibus para essas crianças esperarem, já que é obrigatório estudar. Então, que elas façam essas paradas de ônibus para essas crianças esperarem o ônibus para poderem ir para o colégio. Porque é injusto que um pai, uma mãe, um avô esteja ali naqueles momentos onde é que as crianças estão esperando o ônibus, às vezes 10, 15, 20 minutos, para pegar o ônibus para ir até o seu colégio. É injusto. E vocês sabem que é injusto. Então, eu espero fielmente que seja feito essas paradas de ônibus. Não é só essa. Tem várias, inclusive, que eu fiz e que são necessárias. Agora, eu gostaria de fazer mais uma colocação. E aqui eu não gostaria de estar fazendo isso. Peço desculpa, mas eu vou ter que fazer. Nessa semana aí, um site aqui de Três Passos publicou uma matéria transmitida por outros Facebook e de uma acusação do vereador Ingomar, a minha pessoa. E eu gostaria de dizer ao vereador Ingomar que eu estou aqui para defender, na verdade, essa casa, a casa do povo, a defender os servidores públicos, os servidores dessa casa. Em relação à seletiva feita para assessor jurídico dessa casa em novembro do ano passado. Eu acho engraçado só que o vereador Ingomar, ele se manifestou como se existisse alguma coisa tão errada em fazer aquela seletiva. Nossa, que essa casa tinha feito uma seletiva para contratar uma pessoa só. Determinada para contratar uma pessoa. Mas não foi, vereador Ingomar. Pode ter certeza que não foi. Tanto é que dessa casa, nem um servidor dessa casa, nem um servidor e nem o vereador, acredito que o senhor também não estava lá no dia da prova, tá? Aconteceu um erro da empresa que fez a prova, realmente aconteceu um erro. Os cartões, respostas, que a empresa esqueceu 6 respostas e eles fizeram, todos as 11 pessoas que fizeram a seletiva, tiveram que fazer um cartão resposta com 6 respostas, as últimas 6 respostas, certo?
Só que engraçado eu não sei, o vereador Ingomar pegou algumas informações junto ao executivo, deve ter sido ao prefeito, mas aqui eu estou com a resposta da Procuradoria-Geral do município, tá? Isso aqui quem respondeu foi a Procuradoria-Geral do município, tá? Prefeito lá, a Procuradoria-Geral do município. Você sabe o que é isso, né, Ingomar? Certo? E ela diz o seguinte: além disso, inexiste qualquer ato ilegal que enseje a anulação do processo seletivo, muito menos o afastamento da primeira colocada do processo seletivo. A primeira colocada do processo seletivo passou em primeiro lugar também no processo seletivo, no concurso público, melhor dizendo, do município de Humaitá, comprovando mais uma vez que é uma pessoa que se prepara para fazer seletivas e concursos. Parabéns! Hoje nós chamamos o segundo colocado daquele processo seletivo, porque até o momento não chegou nenhum documento aqui oficial para essa casa dizendo que aquela seletiva tinha dado problema. Porque não houve nada, ninguém contestou aquele processo. Então, aqui também, eu vou ler, como fez o vereador Ingomar naquele dia, quando ele leu. Dito isso, diz que as falhas na impressão da grade de resposta de 6 questões que ensejam de forma alguma na anulação do processo seletivo, visto que foi erro meramente burocrático que não resultou em favorecimento a nenhum candidato. Importante consignar expressamente de plano, não se desconhece ou se ignora a importância, relevância, competência, honestidade profissional constante nos valores dos membros do Ministério Público. Porém, em alguns casos, excessos são cometidos pelo Ministério Público. E nesse caso foi um. Não é, eu estou lendo o que a Procuradoria-Geral do município falou para o Ministério Público. Não fui eu. A Procuradoria-Geral está se manifestando dessa forma. Na maior parte das denúncias à ação civil pública intentadas pelo Ministério Público, certamente algumas razões assistem ao seu suscrito. Não é o caso dos autos, muito menos no que se refere a este réu. Ou seja, nada de errado até o momento nessa situação. Aqui nessa ação civil pública, por improbabilidade, de forma muito consistente e tranquila, pode-se afirmar que errou o Ministério Público. Quem está dizendo é a Procuradoria-Geral do município, pois simplesmente deixou-se conduzir por um entendimento totalmente desprovido de fundamentos fáticos, para serem trabalhados no duto da ação civil pública. Isto porque, em primeiro lugar, há que se registrar que a falha na impressão foi erro meramente burocrático. Não trata-se de fraude ou de processo seletivo que dá favorecimento a algum candidato, mas erro meramente administrativo, que não resultou no favorecimento, como disse o vereador Ingomar e disse o prefeito no Face dele, em nenhum favorecimento de nenhum candidato. Não havendo nenhum nexo de casualidade ou provas que evidenciam que o processo seletivo foi fraudado. A anulação do certame por presumir alguns fatos fraudulentos sem trazer qualquer prova de que tenha ocorrido é uma afronta aos princípios básicos da administração pública, em específico da impessoabilidade. E mais, o que diz a Procuradoria-Geral do município? Feita essas reflexões, cabem algumas perguntas. Destaca-se que sequer houve recurso por parte dos candidatos quanto às provas objetivas, se houvesse alguma suspeita de fraude ou processo seletivo. Não teria algum candidato ao menos recorrido? Ou seja, nenhum candidato recorreu, só para vocês terem ideia, meu povo. Como usaram-se de má fé o vereador Ingomar e o prefeito e o secretário de Educação, que também colocaram no seu Facebook uma situação, tentando denegrir a imagem dessa casa, em especial a minha, mas não lembraram que aqui tem funcionários de 20 e poucos anos que foram os responsáveis que fizeram a seletiva. Eu era presidente e assinei.
E mais um detalhe interessante. Foi feito final de novembro. Eu não chamei em dezembro, não chamei em novembro e não chamamos em dezembro. Não chamamos o assessor jurídico. Foi chamado em janeiro. E agora, faz um mês, mais ou menos, que ela está trabalhando lá em Humaitá. Parabéns, passou no concurso lá, muito inteligente. E hoje nós estamos aqui com outro assessor jurídico. Parabéns a ele, em segundo lugar, muito bem, muito inteligente também. Então, eu fico só indignado que pessoas assim tentam denigrir uma imagem que não existe tentar essa questão. Eu não precisaria fazer isso, mas realmente a gente vê que tem pessoas tentando denigrir. E eu gostaria só de ler um texto ainda aqui rapidinho, presidente, só uma questão de ordem agora, só para ler, para mostrar assim que eu poderia tentar denigrir como eles fazem. É do concurso de uma seletiva feito pelo Executivo no ano passado, onde o Ministério Público fala o seguinte: considerando que o secretário de Educação e que servidores da Secretaria de Educação acessaram o local de correção das provas e manusearam as provas sem qualquer competência para tanto, ou ato formal que eles deferissem tal atuação. Considerando que o local de correção das provas deveria ser inacessível a pessoas não autorizadas e muito bem reservado, havendo que nele penetrar apenas pessoas autorizadas. Essa é uma seletiva feita pelo Executivo. Mas eu não contestei essa situação. Eu não sou demagogo o suficiente quanto eles para fazer esses questionamentos. Mas é uma vergonha alguém querer denigrir uma imagem de pessoas que estão aqui há muitos e muitos anos trabalhando que fizeram essa seletiva. Obrigado, senhor presidente.